Vamos agora abrir nossas Bíblias mais uma vez. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, começando a leitura em versículo 2. Estamos lendo essa passagem em conexão com o que nós confessamos no dia do Senhor 33 do Catecismo de Heidelberg. E assim diz a palavra de Deus: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos se vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe essa leitura. E agora vamos ler da nossa confissão, dia do Senhor 33, sobre o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem. Dia do Senhor 33, pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? Resposta é a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta 89. O que é a morte da velha natureza? Resposta: é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? Nossa resposta é a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. E pergunta 91. Mas o que são as boas obras? E nossa resposta: somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Até aqui a leitura da nossa confissão, que se baseia no ensino da Escritura, como na passagem que nós lemos da segunda carta de Paulo aos Coríntios.
Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, é a raiz verdadeira do arrependimento. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 7. Se realmente estamos nos arrependidos, nós vamos lamentar, vamos chorar. Aquela lamentação, aquela lamentação não será primeiramente por causa do impacto que nossas ações têm aos outros, ou os resultados das nossas ações em nossa própria vida. A tristeza, segundo Deus, como nós confessamos no dia do Senhor 33 do nosso catecismo, é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados. Essa é a primeira parte do verdadeiro arrependimento ou conversão do homem. E para ser verdadeiro, nosso arrependimento precisa crescer e brotar da raiz correta. Nosso pecado deve nos levar a lamentar. Nas bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Numa maneira, nós podemos dizer isso, que a vida cristã deve ser caracterizada por lamentação. Porque esse verdadeiro arrependimento ou conversão do que nosso catecismo fala, não é somente um evento único. Não é somente um evento que acontece no início da nossa vida como cristão. É um processo. Algo que nós precisamos fazer novamente, dia após dia, semana após semana, ano após ano, ao longo da nossa vida. E devemos lamentar, porque o nosso pecado é uma afronta, primariamente uma afronta contra Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado entristece Deus de uma maneira real, como nós vemos em muitos lugares nas Escrituras. Como nos dias especificamente, mais fortemente, nos dias antes do dilúvio, quando Deus viu como a raça humana deu as costas a Ele. Gênesis capítulo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Nós podemos ter a tendência de minimizar o que esse texto diz, por causa dos nossos pressupostos teológicos. Deus, nós sabemos os atributos de Deus, nós conhecemos os atributos de Deus, Deus não muda. É a doutrina da impassibilidade de Deus, nos ensina que Deus não experimenta dor ou prazer por causa das ações de qualquer outro ser além dele. A doutrina da aciedade de Deus significa que Ele existe completamente, independentemente de todos os seres criados. Então, se não conhece essa palavra, aciedade é o atributo divino essencial e fundamental. Estou citando uma teologia sistemática. Um atributo divino essencial e fundamental que consiste precisamente em derivar sua existência de si mesmo, ou existir por si próprio, sem qualquer nexo exigível ou necessário de causalidade e efetividade, e vem a ser, na compreensão teológica, prerrogativa exclusiva de Deus
É um dos atributos incomunicáveis de Deus. É um dos atributos que somente Ele tem. Então, é uma definição, eu sei, uma definição muito complexa, mas Deus não muda e Deus não é impactado dentro do seu próprio ser por criaturas. Doutrina da aciedade de Deus e impassibilidade de Deus. E por causa dessas doutrinas, esses atributos de Deus e o que as teologias sistemáticas dizem sobre esses atributos, nós temos dificuldades quando nós vemos na Escritura que Deus é afetado por uma coisa feita por um outro ser, por um ser humano. Porque isso parece significar um relacionamento de dependência. Ele está respondendo à criatura. Então, muitas vezes, nós explicamos ou entendemos passagens como Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, simplesmente como, mais uma palavra teológica longa, antropomorfismo. Antropomorfismo é uma maneira de falar sobre Deus em termos humanos, ao fim de podermos relacionar, entender o que Deus está fazendo, entender o que está acontecendo. Então, nós muitas vezes dizemos, ele se arrependeu, isso é antropomorfismo, estamos falando sobre Deus de uma maneira humana. Mas ao mesmo tempo, nós temos que lembrar o que o texto diz. O texto diz que Deus lamentou de coração o pecado, a rebelião dos seres humanos, entristeceu Deus profundamente. Não entendemos todos os atributos de Deus. É impossível para nós, como criaturas, entender os atributos de Deus plenamente. Como os atributos de Deus funcionam juntos. Nós temos nossas limitações, então não é para de surpreender que isso é verdade. Ele é o Criador ilimitado, sem limites. E por isso, podemos ter problemas juntando tudo, colocando tudo juntos em nosso pensamento sobre Deus. A natureza imutável de Deus, Ele não muda. O fato de que Ele sabe, Ele decreta todas as coisas na história, que Ele é completamente soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente. Enquanto, ao mesmo tempo, não devemos minimizar a tristeza que nosso pecado causa a Deus. Então, se o pecado humano entristece Deus, nosso Criador, nosso Pai Celeste, isso significa mais pessoalmente, não somente que o pecado da raça humana entristece Deus, mas que meu pecado entristece Deus. Se enfatizamos a natureza imutável de Deus, a soberania perfeita de Deus, é bem possível para nós minimizarmos a tristeza que pecado causa a Deus. E se algo que eu fazer entristece Deus, deveria causar tristeza por mim, para mim também. Deveria me levar a lamentar por causa do meu pecado. Porque como Davi disse em Salmo 51, aquela confissão de pecado tão profunda, é o aspecto mais grave do meu pecado, é o que eu pequei contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi disse, pequei contra ti. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassino, e ele diz, eu pequei contra Deus somente. Então a coisa mais importante, apesar dos resultados desses pecados na vida de Batseba, de Urias, coisa mais importante, o impacto que esse pecado tem em nosso Deus. Então, a profunda e sincera tristeza
por termos ofendidos a Deus com os nossos pecados. E é o início, o começo da morte da velha natureza. Mas existe também uma segunda parte. O arrependimento também inclui abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Arrependimento não é verdadeiro arrependimento se não nos levar a mudar a atitude, mudar o comportamento. Inclui tristeza, mas não pode ser limitado à tristeza. Tristeza deve nos levar à ação. Tristeza que não nos leva à ação é, de fato, tristeza perigosa. E não é tristeza piedosa. É somente autocomiseração. Autocomiseração, sentindo mal sobre nós mesmos, não realiza nada. Na vida geralmente e especialmente na vida espiritual. Nós lemos o que Paulo disse sobre os coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Irmãos, se ficamos tristes por causa do nosso pecado, mas essa tristeza não nos leva à seriedade no nosso serviço a Deus. Indignação conosco mesmos por causa do nosso pecado e os resultados que nosso pecado tem em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida do mundo. Então, se não experimentamos crescendo temor de Deus, saudade por santificação, zelo pelo Evangelho e o reconhecimento de que o pecado deve ser punido, então aquela tristeza é provavelmente autocomiseração, não tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo só produz morte. Então, tristeza por ofender Deus deve nos levar a detestar, a odiar o pecado. Não somente os resultados do pecado, mas o pecado em si. E quando nós detestamos o pecado, quando realmente, seriamente detestamos, odiamos o pecado, nós vamos com certeza fugir do pecado. Do que nós devemos fugir? Vou ler algumas passagens rapidamente. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, que é amor do dinheiro, ele está falando. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, mansidão. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja também das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, temos que detestar o pecado, temos que odiar o pecado. O ódio não é tolerância, não é uma emoção irresoluta. Ódio é feroz, é rejeitar algo incompatível com sua vida. Nesse caso, rejeitar pecado, desprezar pecado, especialmente seu próprio pecado. Porque é incompatível com a vida em união com Cristo. É fácil, é muito fácil, irmãos, nós sabemos isso, odiar o pecado das outras pessoas. Nós gostamos, de fato nós gostamos de fazer isso, não é? Mas é necessário odiar
o nosso próprio pecado em primeiro lugar. E da mesma maneira, ódio não é tolerância. Da mesma maneira, fugir não significa coexistência pacífica. Fugir não é ficar perto de uma coisa, manter próximo, guardar próximo de você, porque você não quer, na verdade, ficar longe. Provérbios capítulo 6, versículos 27 e 28, explica bem. Tomará alguém fogo no céu, sem que as suas vestes se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Então, em outras palavras aqui, nós entendemos que não fugir do pecado significa brincar com fogo. Nos coloca numa posição de perigo, e não somente de algum perigo, mas perigo extremo. Nunca devemos subestimar o poder do pecado. Então, quando você está fugindo do seu inimigo, você não vai convidar aquele inimigo para entrar na sua casa para desfrutar comunhão com você, né? Não vai entrar na casa do seu próprio inimigo pensando que não vai acontecer conflito. E por isso, como nosso Senhor Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Em outras palavras, tome as medidas necessárias, ainda quando aquelas medidas são inconvenientes, dolorosas, até dolorosas. Quando está enfrentando o inimigo, que você sabe muito bem, vai se subjugar, se você permite. Eu acho que muitos de nós lutamos com isso. Não odiamos o pecado o suficiente. Não somos apaixonados por fugir do pecado. E isso nos leva a tropeçar. Então, duas atitudes que não parecem muito positivas são indispensáveis para a vida cristã. Ódio, em primeiro lugar, e em segundo lugar, tristeza. Mas precisamos lamentar, precisamos chorar de uma maneira piedosa e precisamos odiar as coisas corretas. E aquele processo é a morte da velha natureza. Mas verdadeiro arrependimento e conversão incluem também a ressurreição da nova natureza. Porque, como já dizemos, a vida cristã não é só não fazer algumas coisas, é ativamente fazer positivamente outras coisas, novas coisas. Senão poderíamos apenas fechar a porta, nos esconder na casa, fugir do pecado, odiar o que está acontecendo no mundo ao nosso redor e evitar os inimigos de fora. Mas a vida cristã não é assim. Então, o que é essa ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. É alegria, amor e deleite. Se estamos tentado a pensar que arrependimento seria simplesmente um ato da vontade humana, essas três palavras vão rapidamente corrigir aquele mal-entendido. Nós recebemos, Deus exige que nós o amamos. E somos comandados a nos alegrar nele. Então, é claro que a vivificação da nossa nova natureza inclui muito mais do que emoção, muito mais do que sentimento somente. Mas também há uma questão de desejo. E a minha natureza pecaminosa deseja viver conforme a minha vontade
em quaisquer obras me providenciam o mais conforto e o mais prazer. O que nossa velha natureza quer. Então, arrependimento e conversão é algo que nós precisamos fazer ativamente, mas ao mesmo tempo não é algo que nós podemos realizar nós mesmos, sozinhos, pela força da nossa vontade. Nós precisamos da obra do Espírito Santo dentro de nós para nos dar o desejo de agradar a Deus, de agradecer a Deus com nossa vida, para nos dar a tristeza verdadeira, porque temos ofendido nosso Deus, nosso Pai Celestial, e para nos levar a odiar o pecado. Se queremos viver uma vida caracterizada por arrependimento, isso já é evidência da obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós, com essa evidência operando, se mostrando dentro de nós, nós temos que estimular as chamas. Precisamos andar no Espírito. E nós sabemos a maneira como o Espírito faz o seu trabalho normalmente, por meio da palavra de Deus. Assim, se não vemos em nós mesmos o tipo de ódio pelo pecado que queremos ver em nossa vida, se não vemos a evidência da alegria em Deus por Cristo, se não vemos e experimentamos isso dentro de nós, se não acreditamos que estamos vivendo em amor e deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras, o que nós devemos fazer? Nós temos que procurar ativamente todas essas coisas. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio da participação ativa nos aspectos positivos da vida cristã. Em adoração, participando nos cultos, onde nós nos submetemos à palavra de Deus, onde compartilhamos da comunhão com o povo da aliança, nossos irmãos e irmãs. Aqui é onde nós experimentamos Cristo, onde nós vemos e onde nós encontramos Cristo. Aqui nós ouvimos a sua palavra, aqui nós oramos juntos, aqui nós experimentamos comunhão com Ele, por meio da comunhão que nós temos com o seu corpo, com a igreja. Nós tornamos nossos olhos a Ele, como a noiva dele, na unidade da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo que já lemos, Paulo disse: Tu, porém, o homem de Deus, fuja destas coisas. Mas o comando aqui de Deus não é meramente negativo, porque ele também acrescenta: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo ensinou seu filho na fé, Timóteo: fuja também das paixões da mocidade, como nós ouvimos. Mas também, mais uma vez, não é algo simplesmente negativo. Há também comandos positivos ligados. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O esforço do cristão não é esforço solitário, é esforço comunal. Nós trabalhamos juntos. Nós vemos que o arrependimento e a conversão não são atividades solitárias. Não realizamos, de fato, nada sozinhos. E também nossa vida de arrependimento, conversão, dia após dia após dia,
não é passada meramente no contexto do meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A nossa natureza antiga, nossa velha natureza morre. A nossa nova natureza está vivificada no contexto da aliança, em comunhão, em união, em fraternidade com os nossos irmãos. Nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. E ao fim de fazer isso, precisamos conhecer uns aos outros. Para realizar essas coisas, nós temos que conhecer nossos irmãos. Nós precisamos também ser honestos uns com os outros. Precisamos cuidar pelos outros na nossa comunidade, na nossa comunhão da fé. Temos que cuidar deles suficientemente para desejar ajudar uns aos outros a viver em arrependimento ao longo da nossa vida. E também, irmãos, nós precisamos ficar humildes para procurar ajuda quando nós precisamos de ajuda. E todos nós, de uma vez ou outra, nós vamos precisar de ajuda em nossa vida, mas temos que ter a humildade para procurar essa ajuda dos nossos irmãos. Para aceitar também a ajuda quando a ajuda é oferecida. Então, juntamente com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, buscamos viver uma vida caracterizada por fazer as boas obras. A motivação por fazer o bem é fé verdadeira. O padrão dessas boas obras que nós fazemos é a lei de Deus. E o fim dessas boas obras que nós fazemos é glorificar a Deus. A nossa própria opinião sobre o que é bom não importa. Não significa nada. Nem os preceitos dos homens. Nós fazemos o bem definido por Deus, não por homens. E fazemos isso em fé verdadeira, não com outra motivação, dada a nós por Deus. E fazemos isso com o propósito, com o alvo, a meta de glorificar nosso Deus. Meus amados irmãos, unidos em Cristo, o arrependimento não é um ato único na vida de um cristão. É um estilo de vida. A conversão não é somente uma experiência de uma vez só. É um processo que continua ao longo da vida, que não tem fim até essa vida tem fim. Como a comunhão dos santos, como o povo unificado com Cristo, unido a Cristo, em Cristo, unificado uns com os outros. Nós precisamos viver o que nós confessamos, o que fazemos quando nós participamos na Santa Ceia, na comunhão dos santos, nos cultos solenes, na celebração dos sacramentos. Nós celebramos o que Deus fez por nós em Cristo, o que Deus está fazendo por nós, entre nós e dentro de nós, e o que Ele vai fazer em nossa vida também. Nós celebramos a nossa união com Ele e a nossa união uns com os outros, enquanto nós trabalhamos juntos para viver para a glória de Deus, a vida de verdadeiro arrependimento e verdadeira conversão. Amém.